Boa noite, estamos começando o nosso SBT Notícias. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja acompanhando a programação do SBT Cuiabá. Nesta noite eu recebo aqui no estúdio o presidente do AL5 Bank, Rafael Alessi. Rafael, obrigado pela sua presença aqui no nosso SBT Notícias. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos que nos assistem. Quem está nos assistindo vai se perguntar, Igor, que banco é esse, AL5 Bank? Rafael, gostaria que a gente começasse essa entrevista com você falando um pouco da história e do que é o AL5 Bank. Legal, Igor. Bom, o AL5 Bank é a instituição financeira da margem, então a gente nasce, dentro de um grupo que tem 47 anos de atuação no agronegócio. É o maior grupo do agronegócio brasileiro. O banco ele nasce, num primeiro momento, com uma atuação mais focada para atender ali os colaboradores, o relacionamento com os fornecedores, uma operação mais voltada para o varejo, até ganhar musculatura, robustez, para que a gente pudesse chegar na situação atual, com uma atuação estratégica mais voltada para atender o produtor rural, as empresas do segmento. Então esse é o AL5 Bank. Como é que você vê hoje os principais desafios, não só do setor bancário, mas também da economia, não só no Brasil, mas também no mundo todo? Bom, Igor, sem dúvida a gente vive um momento mais desafiador, e aí já falando especificamente do nosso segmento, do segmento de atuação, do nosso segmento de atuação, o agronegócio. Lógico que não dá para desprezar isso, mas é importante a gente considerar que a gente já viveu momentos desafiadores, talvez mais desafiadores do que o atual, e que o segmento superou bem esse período ou esses períodos anteriores. O que eu diria é que o momento atual talvez ele exija ainda mais eficiência do produtor rural. Então, olhando mais especificamente para a nossa atuação, nosso foco estratégico prioritário atual, eu te diria que hoje o produtor rural está mais desafiado a ser mais eficiente, a tomar as decisões na hora correta, a decisão correta, aproveitar bem as janelas de oportunidade, enfim. E para isso precisa de parceiros que o ajudem também a realizar isso no momento correto. Então é fundamental que quem atue no agro hoje entenda dessa dinâmica, da necessidade de ser tempestivo, de entregar na hora que a demanda requer a entrega. Você citou economia, até a gente está talvez num dos momentos mais desafiadores, talvez relacionados aí a essa questão econômica. Eu diria que talvez um momento que o mercado esteja mais nervoso, com um pouco de volatilidade olhando aí para frente. Agora, eu sempre digo que a gente precisa olhar um pouco o que aconteceu no passado para calibrar corretamente as ações e tomar as decisões corretas para o futuro. E aí, se a gente relembrar, nós percorremos 2022 com uma Selic lá em torno de 13,75. Quando nós estávamos constituindo os custos da safra de 23, nós chegamos lá em novembro, aproximadamente novembro de 23, ou seja, o ano passado, com uma Selic de 12,25. Lógico que em outro cenário, já numa trajetória de baixa e apontando uma baixa de Selic, mas de fato os custos foram formados já com uma taxa de juros mais elevada. Isso falando em relação ao comportamento de taxa de juros. Você tem uma perspectiva nesse momento ainda de uma elevação nesse sentido, mas a gente entende que, observando o mercado e o que os analistas têm dito, alguns analistas consideram que há uma certa irracionalidade na precificação dos ativos em relação à realidade. Então, que a gente tem ainda uma trajetória aí, mas já lidamos com um momento que nos desafiou anteriormente. Você chegou recentemente ao banco, que pertence a um grupo econômico dos mais tradicionais, não só de Mato Grosso, mas também no Brasil, mas já chegou atingindo uma marca impressionante, que é do 1º bilhão. Explica para a gente como é que foi atingir essa marca e a importância das parcerias com os clientes, com todos que fazem parte da história do banco. Legal, é uma marca bastante importante para nós, relevante. Então, só para relembrar, a gente inicia a nossa trajetória até ganhar musculatura com foco mais voltado para o varejo, como eu disse anteriormente. E apenas 2 safras é que a gente atua de uma maneira mais intensa, focando nesse apoio ao produtor rural, à cadeia, ao segmento em si do agronegócio. Então, é uma operação voltada para o segmento ainda recente.
E aí é isso que você diz, a gente acaba, né, de atingir aí a marca de 1 bilhão de crédito desembolsado para o agro. E aqui vale sim um agradecimento aos nossos parceiros, né, a todos os nossos parceiros que ajudam na operação e principalmente aos nossos clientes que confiaram na gente aí para essa trajetória até aqui. E o plano é de crescimento, Igor, né? Olhando para frente, a gente entende, né, e conhecendo o agro há mais tempo, quer dizer, estando dentro de um grupo que atua há mais de 47 anos no agro, a gente entende que a gente não pode ter um olhar de curto prazo para atuar nesse segmento. É preciso olhar o ciclo de maneira mais longa. Então, olhando para frente, a gente entende que o agro tem desafios relacionados a esse dimensionamento, né, da necessidade de crédito, com o desafio fiscal que o país tem. Vai ser necessário que instituições apoiem, né, para que esse recurso chegue para o produtor na hora correta. Então, o nosso plano é sim de expandir próximo dos territórios onde a AMAGE atua especialmente, né, e isso tem uma abrangência nacional, mas especialmente aqui no Mato Grosso, Rondônia, na região do Matopiba. Hoje a gente atua aí com cerca de 11 escritórios de negócios, né, são especialistas em negócio que atuam em campo. Então, no Mato Grosso, em Rondônia, acabamos de inaugurar um escritório agora em Uberlândia. Temos planos, né? Estamos já inaugurando um escritório em Rio Verde, Goiás. Temos plano para o Paraná, ou Maringá, ou Pato Branco, estamos definindo ainda. E também na região do Matopiba, onde a gente tem lá uma atuação, né, do grupo com uma parceria, uma joint venture, e também um território que tem uma expansão do agro e que a gente deve atuar com mais intensidade aí, olhando para o futuro. Então, assim, desculpe, a gente comemora essa marca assim, de 1 bilhão, logicamente não como um ponto, né, de chegada, mas olhando para frente, observando o potencial que existe, né, no segmento, entendendo os desafios que o segmento tem e que a gente pode contribuir com eles. E aí, junto com o que a AMAGE já faz. Acho que tem um grande diferencial nosso, eu imagino que é esse, né? É nascer dentro da AMAGE, então já ter esse conhecimento e com isso poder compreender aquilo que o produtor rural precisa, em qual momento precisa e poder apoiar essa trajetória. Fala para mim um pouco dos produtos financeiros que estão atualmente disponíveis na prateleira, no portfólio do banco. Legal. Então, olhando para a nossa operação de uma maneira mais ampla, né? É importante colocar que a gente também opera com o varejo, então nós temos linha assim, de crédito pessoal, fazemos consignado, tem uma atuação mais focada ali nos colaboradores, né, de empresas do segmento do agro, isso é bem amplo. A gente tem uma atuação também com pessoa jurídica, então capital de giro, antecipação de recebíveis, são linhas também que estão no nosso portfólio de atuação. Isso tudo, Igor, numa operação que a gente acredita que ela tem que conciliar o high-tech com o high-touch. Eu preciso ter uma operação que se apoie no digital, que entregue, né, de uma maneira leve, com comodidade, com segurança, mas que tenha o ponto de contato do relacionamento e na nossa visão tem que ser pessoal, especialmente para o agro. E aí, olhando para o agro, a gente tem como carro-chefe hoje a nossa CPR digital, uma CPR financeira, onde a gente tem uma atuação ponta a ponta da cadeia, com suporte de ferramentas digitais, né, com o nosso app, uma originação, então, que traz bastante comodidade, agilidade para a entrega, né, que é um dos atributos importantes para nós. A gente consegue hoje estruturar operações para mais de uma safra, então temos instrumentos de captação até pela robustez do grupo, enfim, que permite, né, que a gente estruture esses instrumentos de uma maneira mais longa. A gente consegue hoje fazer operações de crédito rural também, está no nosso portfólio, né, no manual do crédito rural, o famoso MCR, com recursos de LCA, que é um instrumento que nos permite ser competitivos. Então, assim, mesmo uma operação que ainda é pequena, né, observando o nosso segmento e o foco de atuação, nós conseguimos, eu te diria, ser bastante competitivos em relação à condição financeira e em relação principalmente à agilidade, à condição de entrega, né, à maneira de fazer. Temos também parceria para atuar com consórcio, acho que essa é uma novidade interessante para compartilhar aqui com os nossos clientes, enfim, com o teu público, a tua audiência, que a gente sabe que é bastante qualificada. Essa estrutura, né,
olhando para o consórcio, ela permite que a gente alongue uma estrutura financeira para que o produtor rural ou o empresário, ou mesmo a pessoa física, possa fazer aquisição de bens. E aí temos as duas modalidades, né? Você pode ter um consórcio da maneira tradicional, que apoia uma aquisição planejada, mas a gente consegue também estruturar uma operação em que a gente apoia um lance do cliente para que esse bem seja obtido no mais curto prazo, numa operação mais longa, mais alongada. E é uma estrutura financeira que tem dado bastante certo, que tem ajudado aí a gente a viabilizar também o financiamento de máquinas, de equipamentos, de implementos para o agro e também de investimentos relacionados ao público de pessoa jurídica. Então, te diria que já tem um portfólio bem amplo, né? Lógico, uma conta digital, conta de pagamentos que apoia a nossa operação, né? Os meios de pagamento ali, transferência, Pix, numa operação que é digital, que a gente faz via app, mas com um portfólio também de soluções de crédito, consórcios, seguros, que já é bem amplo nesse momento. Importante você citar essa questão de máquinas, de seguros, porque muitas vezes quem está nos assistindo e quando fala assim, o Banco da Margem, vai imaginar que é um banco voltado para grandes produtores. Mas o agronegócio é muito grande, é tão grande que nós temos pequenos, médios, grandes, gigantes e super produtores, né? Ou seja, nós temos em Mato Grosso e também em outros estados a possibilidade de ter aí pequenos produtores, mas que nas suas regiões já são grandes empresários, com grandes investimentos, com capacidade de crédito também robustas. Como é que é o olhar do banco para esses que estão ainda neófitos, começando a sua trajetória no agro, que já é muito grande, mas todo dia tem gente nova entrando? Nossa, esse é um ponto muito bom que você traz, é até importante esclarecer. Olhando para o próprio grupo, a AMAD se relaciona com mais de 6 mil produtores rurais e a gente tem um universo ainda maior do que esse, olhando só para o Mato Grosso, aqui seriam acima de 30 mil produtores rurais que atuam no estado hoje, proprietários de terra, enfim, observando o último censo lá de 2017. E você trouxe bem, Igor, a nossa operação ela tem soluções para o pequeno, para o médio, para o grande. Então, o produtor rural, mesmo de menor porte, a gente consegue estruturar, personalizar uma operação justamente por ser mais leve, né? E atender esse produtor também com soluções que podem apoiar ali o seu custeio, a necessidade para a formação da lavoura, como eu te falei também, instrumentos de comercialização e de investimento através das estruturas que a gente já tem. No nosso roadmap, ou seja, no nosso planejamento de investimento, olhando para o futuro do banco, a gente tem também a estruturação de soluções para que a gente acesse recursos do BNDES e possa repassar para investimento. E junto com o grupo, né, numa estratégia financeira, olhando também para a possibilidade de captar funding com moeda estrangeira, em moeda estrangeira, principalmente em dólar, obviamente, isso faz sentido para o nosso segmento, né? Então, isso, olhando mais para o médio prazo, também está previsto para que a gente possa atuar. Então, por aí dá para você ver bem, a CPR ela cabe muito bem para todos os portes, estruturas mais complexas a gente consegue fazer também, e no nosso roadmap tem linhas que visam atender tanto o pequeno quanto o médio e até o grande produtor. A gente está falando bastante sobre crédito, mas eu gostaria também de falar, presidente, sobre a questão de investimento. Nós sabemos que existe uma cultura no Brasil que ainda está se aprimorando, mas para quem já está rodando o seu negócio e já sabe como lidar com operações financeiras, sempre busca novas oportunidades de investimento. Qual é a avaliação que o senhor tem com relação a este ponto? E o banco tem especialistas para orientar os seus clientes nesse sentido, nas mais diversas formas de investimento? Legal. Bom, primeiro que esse é um ponto importantíssimo. Acho que o país carece dessa discussão, né, de planejamento financeiro, de educação financeira, de buscar alternativas para os seus investimentos, né, além das tradicionais de renda fixa, poupança, enfim. A gente tem sim uma atuação, até para que nós possamos ser competitivos, né, entregando boas soluções no agro, que é o que a gente precisa ser nesse segmento, do ponto de vista de taxas, né, de condições de prazo. Nós precisamos estruturar também uma área de investimentos, uma área que busque esse recurso na ponta superavitária, com aqueles que têm dinheiro para aplicar.
Então é uma área assim, que a gente investe bastante lá com especialistas que podem orientar o cliente. Nós temos soluções também em renda fixa, por exemplo, uma das soluções que a gente distribui muito são as LCAs, né? E elas apoiam a captação de recursos para o agro e para quem está investindo, elas isentam o imposto de renda nos rendimentos. Então você tem aí uma boa solução, especialmente em momentos como esse, né, mais desafiadores, de maior volatilidade, com uma taxa de juros mais elevada, podem garantir uma muito boa rentabilidade com menor exposição a risco. E outras soluções também, a gente está apto lá com o nosso time, tem um time de atendimento que pode prestar todo esse apoio, pode ser acionado, inclusive, diretamente pelo app, né, para que a gente possa prestar esse atendimento. Presidente, notadamente, Mato Grosso passou pela fase da monocultura, para o agronegócio robusto, por uma fase de tecnologia e agora a agroindústria. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, que existe mais tecnologia num grão de soja embarcado do Brasil para a Ásia do que muitas vezes num chip de celular. O agro ele é completamente tecnológico. O Mato Grosso vive agora uma nova fase de logística, com ferrovia chegando, rodovias sendo duplicadas. Penso eu que isso vai facilitar muito para o produtor, além da agroindústria. Como é que o banco enxerga isso para os próximos anos? A possibilidade de Mato Grosso crescer, o banco vai crescer junto com o Mato Grosso nesse aspecto da agroindústria? A gente pretende sim apoiar, inclusive assim, um dos direcionadores, né, de crescimento do banco é a operação com pessoas jurídicas, é a operação que voltada, né, para que a gente tenha soluções para o desenvolvimento, para a verticalização ainda maior do que aquilo que a gente tem hoje. Então, nós já temos, né, operações com pessoas jurídicas da cadeia, com indústrias também, inclusive de maior porte, de pequeno porte também, então tem um segmento de cliente bastante variado. E o que você traz, Igor, assim, em outra análise, né, remete naquilo que eu coloquei lá atrás. O produtor rural ele tem que lidar com muitas variáveis. Você trouxe essa questão da tecnologia, surgem inovações, novidades, né, a todo momento, para que os desafios que a gente tem hoje eles possam ser superados, né? Você tem cada vez mais uma pressão climática, então tem que ser mais eficiente aí lá na hora de plantar, novas tecnologias para que você possa consorciar culturas, ou a safra com a safrinha, para que você possa melhorar a produtividade, e vem nessa linha também da industrialização, quer dizer, você tem um volume grande, né, que é produzido aqui, e aí nesse caso falando especificamente do Mato Grosso, que a gente pode agregar valor aqui, que tem potencial para isso, e que você trouxe bem. Você tem todo um investimento de infraestrutura sendo feito para que isso se torne viável. Então faz parte, sim, acho que resumindo, sendo mais objetivo na resposta, acompanharmos todo esse movimento, né, aproveitar as oportunidades, mas não só isso, poder apoiar desde já, quer dizer, as iniciativas atuais que a gente tem, que já estão sendo feitas nesse momento no Estado. Perfeito. Presidente, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa, parabenizar pelo trabalho já desenvolvido muitíssimo bem nesse período curto de tempo e desejar muito sucesso nos próximos anos e que os objetivos sejam todos alcançados. Igor, eu agradeço muito a oportunidade mais uma vez. Quero aproveitar e deixar um convite para os nossos clientes, né, produtores rurais, empresários, né, clientes pessoas físicas. A gente deve iniciar agora, no início do ano, uma rodada de feiras agropecuárias no estado. Estaremos presentes, o L5 Bank vai estar presente nessas feiras, então acho que é uma boa oportunidade para conhecer um pouco mais, né, do que a gente faz, do que a gente tem feito, dos nossos planos para o futuro, e deixar também as nossas redes sociais, o próprio app, né, fazer um convite para que as pessoas possam baixar, experimentar as soluções do L5 Bank, o produtor rural, o empresário, né, e as pessoas físicas relacionadas a todo esse ecossistema que é robusto, que é enorme. Então venham conhecer o L5 Bank, que é um banco matogrossense, que nasce aqui no estado, que já tem uma atuação de abrangência nacional, uma ambição de crescimento, mas especialmente, né, uma missão de apoiar o desenvolvimento ainda maior do nosso agro aqui no estado e no país. Então, muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado, presidente. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos em instantes.